de 40 dias. Então, para a gente concluir, abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13. É essa leitura que faremos nesta tarde. Atos, capítulo 13, fica logo depois dos 4 evangelhos, tá? Logo depois de João vem Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e vamos ler apenas um versículo, o versículo 36. Atos, capítulo 13, versículo 36. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Em outra versão da Bíblia diz, e o seu corpo sofreu decomposição. Na versão da Bíblia atualizada diz assim: porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, ou seja, cumprir o propósito de Deus é viver pela vontade de Deus. Então compreenda isso. Como é que eu vivo o propósito de Deus na minha vida, pastor? Quando eu estou vivendo a vontade de Deus na minha vida, no meu viver, nas minhas decisões, nos meus próximos passos. Isso é viver propósito, gente. Viver propósito é como diz a palavra diz que Davi marcou sua geração. Por quê? Por qual motivo? Porque ele cumpriu o propósito de Deus para aquela geração. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Eu quero falar sobre como marcar a nossa geração servindo a Deus, servindo essa geração. Você já parou para pensar que é isso que nós pais fazemos com os nossos filhos? Gente, é propósito de Deus que cada pai, que cada mãe sirva uma geração através do propósito de Deus para essa família. E nós precisamos nos fazer essa pergunta em todo o tempo: meu Deus, eu estou servindo a minha geração? Porque a palavra diz que foi isso que aconteceu. Olha que coisa, né? A Bíblia diz que o corpo de Davi, depois que ele foi sepultado, e nós estamos falando sobre o mais reconhecidamente famoso rei de Israel, o rei Davi, a palavra diz que ele foi sepultado e o seu corpo sofreu decomposição, mas o seu propósito não. Nós estamos falando desse homem mais de 4.000 anos depois. Já imaginou? Quantas pessoas notáveis viviam no tempo de Davi? Nós não estamos falando delas. Nós estamos falando de Davi. Por qual motivo? Porque ele cumpriu um propósito. As pessoas, irmãos, serão lembradas pelo propósito que viveram. É muito importante quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos: eu deixei uma marca importante na vida das pessoas, que Deus permitiu passar por mim na minha caminhada. E eu quero te convidar a pensar: que marca você vai deixar quando os teus olhos se fecharem? Quando o fôlego encerrar, que marca nós deixaremos na próxima geração? Tem pessoas, irmãos, que estão querendo ser esquecidas por alguns. Já parou para pensar que tristeza? Você conviver com alguém e essa pessoa está indo embora, está declinando, está fechando os olhos para essa vida, e quem viveu ao lado dessa pessoa está dizendo: vai cedo ou vai tarde. Depende do propósito. O que eu acho interessante, e foi o que a gente leu essa semana, é que Davi, ele foi um homem que marcou sua geração, não porque ele era perfeito, ao contrário, né? Davi, assim como eu, como você, era um homem completamente imperfeito. Mas ele tinha algo que marcava a sua vida, que era o quê? Um propósito. E todas as vezes que Davi se desviava do propósito, rapidamente, ele tinha uma urgência de voltar ao centro da vontade de Deus, pois ele sabia que não tinha como servir a sua geração sem que ele vivenciasse o propósito de Deus. Irmãos, há uma urgência de pensarmos sobre isso. Que marca deixaremos na nossa família? Que marca deixaremos nos nossos filhos?
Que marca deixaremos no nosso cônjuge? Que marca deixaremos nas pessoas que discipulamos? Que marca deixaremos nos nossos liderados? Porque isso vai definir se nós vivemos o propósito de Deus ou não na nossa vida. A palavra diz que Davi serviu a sua geração exatamente porque ele viveu um propósito. E ele marcou a sua geração. Repito, não porque era perfeito nos seus atos, pelo contrário, mas ele tinha um propósito definido. Isso é o que define, olhe para mim, eu e você aqui nessa terra. Irmãos, a nossa vida é curta. Eu dizia nos cultos da manhã que nós temos um prazo de validade. Eu sei que isso assusta alguns, mas é verdade. Nós temos um prazo de validade e ele é curtíssimo. Moisés diz no seu salmo que a vida do homem é 70, 80, e ele diz: o que passa disso já é enfado e canseira. Já imaginou? E tem tanta gente vivendo sem propósito, aliás, marcando negativamente a vida de outras pessoas, sem pensar nessa brevidade de dias. Moisés disse: olha, é 70 e 80, e depois disso é só enfado e canseira. E eu posso te garantir, por mais que a gente consiga passar dessa marca, né, que Moisés referenciou, deixa eu te dizer, eu e você, a gente não vai conseguir passar dos 120. E se você parar para pensar, só são 12 décadas. É rápido. E tem tanta gente brincando com o seu propósito de vida. E nesse tempo, tá? Nesse tempo estabelecido por Deus, muitas pessoas passam com a gente numa caminhada. E a gente sempre deixa uma marca. A marca é sempre ou de bênção ou de maldição. A marca sempre é que a gente deixa na nossa geração ou de alegria e de gratidão, ou de amargura e de tristeza. Eu posso estar falando isso aqui, você pode estar lembrando de gente que passou na sua vida e deixou uma marca horrível. Essa pessoa não cumpriu o propósito. Mas você pode estar lembrando aí de gente que passou na tua vida e deixou uma marca especial. Gente até que Deus já levou. Domingo passado a gente teve aqui o nosso coral e assim que terminou o culto, eu conversei com a irmã exatamente aqui. E ela é sobrinha de uma professora que eu tive, a professora Slide. E a gente estava falando sobre a família, e ela falando: olha, Slide sempre lembra de você. Ah, se ela lembra de mim, como eu lembro dela. Ela foi minha professora de português. E quantas vezes a professora Slide me levou para almoçar na casa dela quando eu não tinha almoço. Eu saía do Senai de manhã e à tarde eu tinha aula na escola técnica. E às vezes eu não tinha nem a passagem. Quando terminava eu tinha que ir andando já, não tomava banho e de vez em quando, Deus era muito preciso, Deus usava ela e dizia: vamos lá em casa. E eu ia, tomava o banho, almoçava. Gente, eu tenho 46 anos, nessa época eu tinha 14. Ainda lembro do suco que ela colocava na mesa, suco de mangaba, meu Deus, geladinho. Eu tomava aquele suco agradecendo a Deus, porque exatamente naquele dia eu estava sem um centavo no bolso. Eu sabia que eu teria que esperar até de noite para voltar a fazer uma refeição. E todas as vezes que eu saía, ela me entregava um dinheiro: isso aqui é para a sua passagem. Aquilo ali era o dinheiro da passagem para a semana toda. É maravilhoso você caminhar ao lado de pessoas que marcam a sua vida. É disso que a palavra está dizendo. Davi marcou a sua geração porque ele viveu um propósito. Eu tenho certeza que quando a professora Slide, ela decidiu ser professora, na descrição de cargo dela, não estava que ela precisava dar almoço a um aluno. Mas ela tinha um propósito que ia além do que a sua tarefa de vida. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que estão frustradas na sua profissão porque estão fazendo restritamente o que você foi contratado para fazer. Entenda, no nome de Jesus, teu propósito de vida não é esse. Teu propósito de vida não é fazer restritamente o que te mandaram fazer. Entenda, propósito de vida vai além. E eu falava isso nos cultos da manhã. Há um tempo atrás eu acordei de madrugada, estava a luz apagada, aí eu machuquei o dedinho do pé. Bati naquela quina assim da cama. Sabe aquela dor horrível quando você
bate o dedinho do pé. E eu disse, pronto, quebrou. Amanheceu o dia, passou o dia, eu disse para ela, não preciso ir no hospital. E aí eu fui. Cheguei lá, aquela coisa toda de urgência, consegui entrar. Entrei, a médica estava lá para me atender, e aí perguntou, o que foi? Sem olhar no meu rosto. Eu disse, olha, acordei de madrugada, bati o dedinho e eu acho que fraturou. Ela não olhou para mim, estava mexendo no computador e disse, eu vou passar um raio-x para ver o que é que tem aí. Ela não sabia nem quem eu era, e nem sou, porque não olhou para mim. Aí eu já saí dali, fui na sala de raio-x, fiz, o pessoal lá do raio-x me atendeu muito bem, me cumprimentou, deu bom dia, soube quem eu era, né? Terminou, hoje não imprime mais a película, né? Aí eu volto lá e ela está lá ainda olhando para o computador. Eu disse, olha, não teve nada não teve nenhuma fratura não, só vou imobilizar. Gente, foi um atendimento assim de uns 5 minutos e eu saí e ela não sabia quem eu era. Porque ela não olhou para mim. E eu saí dali pensando, será que ela entende mesmo que está vivendo um propósito na sua profissão? Eu acho que não. Em contrapartida, há 19 anos, agora dia 4 de maio, completam-se 19 anos. Que eu passei um mês na UTI. Eu já contei essa história várias vezes, mas é importante. Para o acréscimo, para o teu crescimento. Quando eu estava na UTI, eu passei um mês inteiro na UTI depois do acidente. Acordava de madrugada e eu perdi o sono. E sempre passava ali, onde estava o meu leito na UTI, uma enfermeira. E ela via que eu estava acordado. E todas as vezes que ela via que eu estava acordado, ela ia verificar batimento cardíaco, aferia minha pressão. Ela tinha percebido sempre que eu tinha perdido o sono, porque eu acordava muito, era bem complicado. Aquele tempo para mim estava muito complicado. E ela perguntava para mim, você quer que eu leia alguma coisa para você, Zoá? Na cabeceira da minha cama, tinha o Novo Testamento daquele dos Gideões, aquele cinza pequenininho, que é o Evangelho, Salmos e Provérbios. Aí eu dizia para ela, quero sim, você pode ler? Aí ela pegava o Novo Testamento, ela abria e perguntava, o que é que você quer que eu leia? Aí eu dizia, leia Salmo tal. Ela ficava ali do lado da minha cama, lendo aquele salmo para mim. Gente, na descrição de cargo daquela mulher, quando o hospital a contratou, não estava descrito que ela precisava ler para os pacientes. Mas sabe o que eu entendo? Ela entendia o que é propósito. Irmãos, quando nós sabemos o que é propósito, nós vivemos intensamente. Quando nós sabemos o que é propósito, nós deixamos marcas na vida de pessoas, como a palavra diz que Davi deixou. A palavra diz que ele serviu a sua geração, porque ele viveu o propósito de Deus. Olha que coisa, eu trouxe 3 exemplos, 2 especiais, um nem tanto. Mas pessoas que passaram na minha vida e deixaram uma marca. Infelizmente, uma deixou uma marca que eu vou lembrar, mas que não foi uma marca positiva. A pergunta de Deus para mim e para você é, que marca nós deixaremos? Porque a nossa vida, irmãos, ela é feita de ciclos. Que marca deixaremos, por exemplo, na vida de alguém que vivemos um relacionamento? Aliás, tem gente que passou pela vida de alguém no relacionamento, tem gente dando graças a Deus, porque foi embora e nunca mais voltou, porque pode ter deixado a pior marca. Há um propósito de Deus em servirmos num tempo pessoas de uma geração. A palavra diz que Davi serviu sua geração porque viveu o propósito do Senhor. E para isso, olhe para mim, nós precisamos responder 3 perguntas. Se nós quisermos viver o propósito de Deus servindo uma geração, nós precisamos responder 3 perguntas. Primeira, e aqui eu estou falando o que a gente leu no livro. Primeira pergunta, quem eu sou? Tem a ver com a minha identidade. Se eu sei quem eu sou, meu irmão, se eu sei qual é a minha identidade, eu vou viver o propósito de Deus integralmente. Muitas pessoas, irmãos, estão vivendo uma vida desconfigurada. Sabe por quê? Porque não descobriram ainda a sua identidade em Deus. Sabe interessante, o teu carro, ele tem possivelmente lá no porta-luva o manual, que é o manual do fabricante. Lá está tudo descrito, o que pode e o que não pode nesse carro. Está tudo descrito, a velocidade máxima, a pressão máxima dos pneus, está lá descrito até que ponto de temperatura pode ir o óleo do motor, está tudo descrito lá.
Olha que coisa interessante, vou falar algo óbvio, tá? Algo óbvio. O teu carro, ele não pode decidir, ele não decide ultrapassar o que foi descrito para ele. Por isso que se o ser humano não intervir, olhe para mim, se o ser humano não intervir, o carro vai durar a vida útil que ele foi programado. Porque o carro não tem essa autonomia. Por exemplo, o carro decide, não, agora eu só ia até 260, agora eu vou a 340. O carro não decide isso. Óbvio, né? Alguém está pensando, é óbvio, pastor? Pois é. O nosso Criador, irmãos, também nos criou e esse é o manual. Sabe o que é interessante? Do mesmo jeito que o carro não pode decidir ultrapassar limites que o seu Criador estabeleceu, às vezes a gente também não ultrapassa. Mas sabe o que acontece? A gente permite que pessoas ultrapassem limites estabelecidos por Deus. Por isso a gente adoece. Já parou para pensar? Pessoas que ainda não descobriram sua identidade acabam permitindo que outras pessoas caminhem do seu lado, lhe desconfigurando. Por isso que as pessoas estão doentes aqui. Por isso que as pessoas estão doentes aqui. Irmãos, quem sabe quem é, quem sabe da sua identidade, não permite que alguém ande do seu lado desconfigurando aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Não permite. Eu falava isso nos cursos da manhã. Se tem uma coisa que eu tenho muita convicção aos 46 anos, eu sei escolher bem quem anda do meu lado. Quando eu percebo, irmãos, que alguém que está caminhando comigo, está tirando a minha paz, tirando o meu sossego, me tirando da configuração que o meu Criador estabeleceu para a minha vida, eu saio de perto. Não quero na minha convivência, não quero que vá na minha casa, não quero que faça parte do meu ciclo de amizade. Sabe quando a gente lê o Salmo 1? Já viu qual é a parte central do Salmo 1? O Salmo 1 fala sobre alguém que prospera. O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá fruto no tempo certo, sua folha não murcha e não cai, e tudo que faz, prospera. Quem é que tudo que faz prospera? Deixa eu te dizer, a parte central do Salmo 1 é: quem escolhe bem o seu envolto. Esse é o cerne da questão do Salmo 1. Quem é que prospera? Quem sabe selecionar bem o seu entorno. A palavra diz que ele não senta em mesa errada. A palavra diz que ele não participa de conversa errada. A palavra diz que ele não vai em conselho errado. Ou seja, seleciona bem o seu entorno. Por quê? Porque ele sabe quem é. Ele olha para mim, ele olha para o manual do fabricante e diz: Deus me criou para eu viver uma vida próspera, com a minha família, com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. Então eu sei que eu sou essa pessoa, essa é a minha identidade. Não permitirei que alguém me desconfigure. Você consegue entender isso? Quem é que prospera no Salmo 1? Quem seleciona bem o seu entorno. Quando você não sabe quem você é, você permite relacionamentos ruins, abusivos, tristes. Você permite que entornos venenosos façam parte da sua caminhada. Você não sabe quem é. A bênção do Salmo 1 é: prospera quem seleciona bem o seu entorno. É a primeira pergunta que nós, seres humanos, para vivermos o propósito de Deus, precisamos responder. Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Eu olho para o manual e digo: eu sei quem eu sou. E eu sei que o Senhor me criou para isso. Eu sei que o Senhor me criou para uma vida abundante. Isso eu sei quem eu sou. Olhe para a vida de alguém que está vivendo de forma desconfigurada. Você vai perceber: não conseguiu descobrir sua identidade. Segunda grande pergunta que a gente precisa responder para a gente viver o propósito: o que eu significo aqui nessa vida tem a ver com a minha importância, né? O que eu significo? Qual a minha significância? É aquela história de entender o meu valor, né? Sabe por que as outras pessoas, já ouvi muita gente dizer assim para mim: pastor, não, porque eu não sou valorizado. Gente, a gente só é valorizado quando primeiro a gente se valoriza. Por exemplo, eu chego em determinados lugares e eu percebo que aquele lugar não está me valorizando, eu não vou voltar.
Porque eu sei o meu valor. Isso não tem a ver com orgulho não, tá, gente? Tem a ver com olhar para o manual do fabricante e entender o propósito de Deus para a minha vida. Tá, é o que está escrito no Salmo 1. O meu nível e o meu grau de importância, o que eu significo. É a segunda pergunta que eu preciso responder para viver o propósito. Terceira pergunta que eu preciso responder para viver o propósito. Qual o meu lugar nessa vida? Tem a ver com o impacto que eu faço, que eu gero na vida das pessoas. Qual é o meu lugar? Você entende por que tem muita gente deslocada na vida? Sabe quando você olhar para alguém e ver essa pessoa completamente desconfigurada, você olha para essa pessoa, ela está num relacionamento que você olha, essa pessoa não foi criada por Deus para estar nesse relacionamento. Essa pessoa não foi criada por Deus para estar andando com esse tipo de gente. Essa pessoa não foi criada por Deus para estar nesse lugar, mas a pessoa se permite. Por quê? Porque não entendeu o seu propósito. Alguém aqui já viu o Brasil? Não estou falando do país não. O Brasil é um rapaz que dorme aqui no Banco do Brasil. Já viram ele? Ele dorme aqui. Todas as vezes que a gente tentou se aproximar dele, sempre os irmãos da igreja estão indo lá, de vez em quando leva água, algum tipo de alimento. E sempre que alguém perguntou o nome dele, ele respondeu um nome diferente. Sempre. Da última vez que o pastor Ed foi lá e perguntou o nome dele, ele disse que o nome dele era Brasil. Como é seu nome? Ele disse Brasil. E a gente conversando, o pastor Ed disse algo muito interessante, disse assim, possivelmente ele não queira ser encontrado. Possivelmente ele não queira ser encontrado, porque às vezes é assim, tá, gente? Às vezes a gente se perde tanto do propósito, a gente vai para tão longe do propósito que a gente não quer ser encontrado por ninguém, nem pelo Criador. Ontem a gente estava aqui à tarde, muitos ensaios, algumas reuniões, e acabou que eu e a Dani, a gente foi os últimos a sair. A gente saiu, Moisés e a Dani estavam aqui, fecharam a porta e a gente saiu. Quando a gente saiu de carro, aí a Dani falou, ô meu amor, ele está aqui, entre para falar com ele. Aí eu já tinha passado dessa primeira entrada, eu disse, agora eu já passei, a última não dava porque eu já vi um carro atrás. Ela disse, faça a volta. Aí eu fui, fiz a volta, vim aqui por trás, voltei, entrei aqui no Banco do Brasil. E eu percebi que ele estava lá sentado lendo, sem camisa, só de short. E ele estava lendo. Quando eu desci do carro, fechei a porta, as crianças estavam na porta. E eu desci e disse para ela, fica aí meu amor, que eu vou lá. Aí daqui a pouco ela estava do meu lado, tinha deixado as crianças dentro do carro. E eu percebi que ele estava sentado, lendo uma Bíblia. Lendo uma Bíblia. Sentado na escadaria ali, lendo a Bíblia. Aí eu me aproximei, e aí ele, boa noite, Brasil. Ele disse que o nome dele era Brasil, eu chamei ele de Brasil. Aí ele olhou para mim e riu, porque ele percebeu que foi o nome que ele escolheu para ser conhecido, né? Boa noite, Brasil. Ele, boa noite. Eu disse para ele, eu sou o pastor da igreja aqui do lado. Aí ele, você é o pastor? Tão jovem? Eu disse, pois é, eu tenho a sua idade. Aí ele já foi deixando a Bíblia lá, foi vestindo a camisa. Eu disse, não, pode ficar sem a camisa mesmo. Aí foi vestindo a camisa. Aí eu disse, olha, a gente tem tentado vir aqui conversar com você, mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade. Aí ele disse para mim, sente aqui. Eu disse, opa, ele está em casa, né? Mandou eu sentar. Aí eu sentei do lado dele. Aí ele vestiu a camisa. E aí ele começou a perguntar sobre a igreja e tal. Como tinha nascido a comunidade Farol. E aí a Dani perguntou para ele, olha, a gente queria saber como é que a gente pode te servir. Além de vez em quando você ter aceitado água, algum tipo de alimento. Aí ele disse assim para ela, não, eu só quero que vocês orem para eu ter uma noite de paz. Eu só quero que vocês orem para eu ter uma noite de paz. Aí foi o que eu esperava, né? Eu só estava esperando uma brecha para eu entrar com... Eu disse, eu sei o que é isso. Há 19 anos eu estava na UTI e tudo que eu precisava era uma noite inteira de um sono completo. E eu não consigo imaginar, porque quem vive isso é você, mas deve ser muito difícil dormir aqui. Não, mas eu já me acostumei, pastor. Já me acostumei. E a gente conversou por volta de 10 minutos. Sabe uma coisa que eu identifiquei, gente?
Em 10 minutos de conversa aproximado, eu não vi aquele homem falar uma palavra em português atravessada ou errada. Uma palavra. Ou seja, alguém extremamente educado, no básico. Segunda coisa que eu identifiquei. Alguém extremamente conhecedor da palavra. Gente, ele citou vários versículos enquanto conversava comigo. Porque é assim, né, pastor? É assim que diz a palavra, né? Teve uma hora, gente, que ele já estava me chamando de amado. Porque assim, amado, eu disse, esse aí foi crente um dia. Esse aí foi. Em algum momento, se desconfigurou. Em algum momento, perdeu o propósito. E nós já temos orado por ele, gente, há tempo. E a gente perguntou, quando é que você vai lá na igreja? A gente está esperando lá o seu culto. Ele disse, quem sabe um dia, né, pastor? Eu disse, isso, a gente está esperando, sei lá. Aliás, todo mundo que vem aqui, que te serve alguma coisa, convida você para ir lá. E a gente está te esperando. Ele disse, um dia eu vou. Se a gente está esperando você. Alguém que pode, em algum momento, ter perdido a estrada. Ter perdido o rumo. Irmãos, é algo muito difícil quando nós, seres humanos, deixamos de lado o manual do fabricante e perdemos o rumo. E aí a gente perde o quê? O propósito. Pessoas que foram deixadas por Deus para marcar uma geração perderam o propósito no meio da caminhada. Se desconfiguraram no meio do caminho. E eu estou ministrando nessa noite para a gente que está com dificuldade de voltar. Gente que está com dificuldade de voltar para esse lugar, de voltar a marcar a sua geração no propósito de Deus. E para isso precisa responder essas 3 perguntas. Quem eu sou? O que eu significo? E qual é o meu lugar? Aprendemos, irmãos, e eu quero dizer isso para a gente encerrar, aprendemos nesses 40 dias, que a nossa vida ela é regida por 5 propósitos. Lembram os 5 propósitos? Adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Uma missão que o Senhor nos deu. Todo ser humano, Deus estabeleceu a nossa vida aqui neste mundo para viver esses 5 propósitos. O primeiro e maior deles é a adoração, que tem a ver com o grande e maior mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas. De todo o teu coração, com todo o entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o grande e maior mandamento. Tem a ver com onde colocamos Deus na nossa vida. Irmãos, a forma que nós levamos a nossa família diz se nós estamos vivendo uma vida de adoração ou não. A forma que estabelecemos os nossos relacionamentos diz se estamos adorando o Senhor ou não. A forma que lidamos com as nossas finanças, a forma que lidamos na nossa profissão diz se estamos vivendo uma vida de adoração, pois o Senhor está acima de todas as coisas. Tudo que eu faço tem a ver com o meu tempo, o meu jeito de adorar o Senhor. Ame a Deus acima de todas as coisas. E nós precisamos parar para pensar se a nossa vida, que é uma vida de propósito, está sendo guiada por esse grande e maior mandamento. Porque todas as vezes que nós não vivemos esse mandamento, nós colocamos outra coisa no lugar de Deus. Sabia disso? Quando não estabelecemos, o pastor Gidel falou isso aqui, né? No momento do ofertório. Quando não estabelecemos Deus como prioridade, entenda, algo vai ser prioridade na nossa vida. Eu dizia nos cultos da manhã que todas as vezes que Deus nos entrega uma riqueza e a gente não sabe lidar com ela, sabe o que acontece? A gente cria um bezerro de ouro e coloca no lugar de Deus. Vou repetir, todas as vezes que Deus coloca uma riqueza na nossa mão e a gente não sabe lidar com ela, a gente coloca um bezerro de ouro no lugar de Deus. Sempre é assim. Porque a adoração muda, né? Nós somos desconfigurados. Ao invés do Senhor ser o centro, a gente arranja um bezerro de ouro para adorar. Foi assim, lembra no deserto? Deixa eu contar uma história rapidinho para vocês. O povo foi escravo no Egito durante 430 anos. Sabe o que é que escravo recebe de salário? Nada. Sabe o que é que escravo recebe de indenização? Nada. Sabe o que é que escravo, quando está chegando a época de se aposentar, recebe? Nada. Ele vai trabalhar até morrer.
E depois o seu filho vai trabalhar. E depois o seu neto vai trabalhar. E depois o seu bisneto vai trabalhar. Durante 430 anos o povo de Israel viveu sob essa condição. Uma condição de escravos. Até que Deus levanta Moisés. Vocês conhecem a história. Liberta o povo do Egito. A palavra diz que naquela noite em que os filhos primogênitos dos egípcios morreram, o povo ficou tão desesperado, o faraó ficou tão desesperado, que a palavra diz que naquela mesma noite chamaram o povo e disse para o povo: vão embora. A Bíblia diz que naquela noite, irmãos, os egípcios entregaram muito ouro e muita prata para o povo de Israel. Era uma forma de acelerar a saída, pois eles sabiam que aquela maldição que eles estavam vivendo, da perda do filho primogênito, era causado pelo Deus daquele povo. Então eles queriam que o povo fosse embora. E a palavra diz que o povo de Israel saiu do Egito naquela noite riquíssimo. 430 anos de miséria. Durante uma noite o Senhor indenizou todo o seu povo. Só que entenda, durante 430 anos esse povo não sabia o que era ouro, nem sabia o que era prata. Agora o povo tinha. Vocês conhecem a história, o povo passa no Mar Vermelho, o Senhor abre o mar, chega do outro lado. E a palavra diz que numa sequência de dias, Deus chama Moisés aonde? No Monte Sinai. O Senhor queria dar a Moisés as leis. O que regeria aquele povo, e aliás, o que rege o mundo ocidental até hoje, né? Quem é da área jurídica sabe. Tudo que nós conhecemos como o que rege a boa conduta está baseado naquilo que o Senhor estabeleceu. O Senhor chama Moisés, a palavra diz que Moisés foi subindo o Monte Sinai, uma nuvem tomou conta do monte, e a palavra diz assim, né? Que Moisés entrou na nuvem e sumiu. Lá dentro daquela nuvem, lá no monte, era só ele e o Senhor. Ele foi para outra dimensão, tá, gente? A palavra diz que ele passou 40 dias e 40 noites. Não comeu, nem bebeu, porque ele estava em outro nível. Ele estava em outra dimensão. O povo que tinha ficado lá embaixo estava com a liderança de Arão, né? Foi passando o dia, foi passando a semana, foi passando a quinzena, e o povo não via Moisés descer, porque Moisés não disse que ia passar 40 dias. Então o povo começou a pressionar Arão e dizer: olha, Moisés não vai voltar mais não, faz alguma coisa. Arão foi pressionado, liderança fraca, né, gente? Não consegue suportar a pressão do povo. Então a palavra diz que Arão disse assim: olha, faz o seguinte, vamos construir alguma coisa para distrair vocês. Tragam seus pendentes, seus brincos, traga aqui o ouro de vocês. Lembre que esse povo até alguns dias antes não tinha nada de ouro nem de prata, tá? Agora tinha. Traga os ouros de vocês, traga aqui. Arão pegou o ouro que o povo trouxe, levou para o ourives. O ourives derreteu, colocou numa forma e saiu um bezerro. Arão pega aquele bezerro, coloca em cima de uma plataforma e diz para o povo: olha, aí está o Deus que tirou vocês do Egito. Vão para casa, durmam, amanhã a gente vai festejar ao Senhor. Olha que coisa, né, gente? Quando a gente está vivendo fora do propósito, às vezes a gente até arranja um jeito para o que a gente está fazendo de errado parecer que está agradando ao Senhor. Olha o que Arão fez. A palavra diz que ele disse: amanhã nós vamos festejar ao Senhor. Como assim? Diante de um bezerro de ouro? Ah, o que Deus abomina. A Bíblia diz que no outro dia o povo comeu, bebeu e depois se levantou. É assim que diz na versão NVI, né? Depois se levantou para a farra. E Moisés lá em cima com o Senhor. 40 dias recebendo coisas novas, e o povo lá embaixo. A palavra diz que o povo se entregou à farra. Moisés desce. Josué, que nem tinha subido no monte, nem tinha ficado no acampamento, a palavra diz que ele ficou na entrada do caminho que dava para o Monte Sinai. Quando Moisés desce, agora, né, já com as tábuas da lei, Josué diz a ele: olha, está ouvindo esse som? Está parecendo som de guerra. E Moisés diz: nem é som de guerra, nem é som de festa. O povo se corrompeu. Moisés, quando chega no acampamento, que vê aquela cena, né, do povo que tinha o que, gente? Se distraído. Porque todas as vezes
que Deus coloca algo na nossa mão de precioso, de riqueza, e a gente não sabe lidar, a gente vai criar uma distração. Foi o que aconteceu. Moisés, no ato de ira, joga no chão as tábuas da lei, as tábuas que Deus tinha escrito, né, de um lado e do outro, elas se quebram. A palavra diz que Moisés manda pegar aquele bezerro de ouro, coloca no fogo, derrete, depois moe, e quando só tinha pó, a Bíblia diz que ele coloca lá na fonte de água que o povo bebia, e fez o povo beber aquela água amarga. Só naquele dia e durante aqueles dias, milhares de pessoas morreram numa praga que o Senhor mandou sobre o seu povo. Aquele povo que se distraiu, a palavra diz que não conseguiu entrar na terra prometida. Por quê? Porque se distraiu. Todas as vezes, irmãos, que nós nos distraímos, olhe para mim, nós colocamos no lugar de Deus um bezerro. É assim, sabia? Por exemplo, família é uma riqueza que o Senhor nos deu. Família é uma riqueza. Casamento é uma riqueza que o Senhor deu a mim e a você. Se a gente se distrair, nasce um bezerro de ouro, que ocupa o lugar de Deus. Finanças é uma riqueza que o Senhor nos deu para a gente viver bem com a nossa família. Se a gente se distrair, nasce um bezerro de ouro. Você já viu gente que perdeu o propósito só porque ganhou um pouquinho mais de dinheiro? O que aconteceu? Tirou Deus, nasce um bezerro de ouro. Por exemplo, a profissão que você tem hoje, o cargo que você tem, o lugar onde Deus te colocou, é uma riqueza que o Senhor entregou na tua mão. Se Deus não for o centro da sua vida, sabe o que vai acontecer? Sai Deus, entra o bezerro de ouro. Gente, é interessante porque aquele povo tinha passado o mar vermelho a pé enxuto. O povo viu que foi Deus que fez isso. Agora o povo está se curvando diante do bezerro e dizendo: foi esse o Deus que tirou a gente do Egito. Olha como o povo se distrai e substitui Deus assim, rapidinho, né? Rapidinho. Mas entenda, a gente pode estar olhando para o povo de Israel e criticando, mas nós vivemos isso. Quantas pessoas, irmãos, que receberam riquezas indescritíveis da parte de Deus, e daqui a pouco sai Deus da vida e entra um bezerro. Sabe uma coisa muito interessante que eu tenho visto ao longo do meu ministério? Conhecimento. Já viu gente que era fiel ao Senhor, temente ao Senhor, a palavra de Deus era o seu livro de fé e prática, a pessoa começou a estudar. Aí fez uma graduação, estudou mais um pouco, e daqui a pouco Deus foi sendo retirado, gradativa e silenciosamente, do centro da vida dessa pessoa. E o seu conhecimento se tornou bezerro de ouro. Você entende, meu irmão, porque tem gente que a sua ideologia começou a ser maior que a sua fé? Você conhece gente assim? Que a ideologia dessa pessoa começou a substituir a fé. Sabe o que aconteceu? Saiu Deus, nasceu um bezerro de ouro. E deixa eu lhe dizer, todos nós, seres humanos, sem exceção, eu, você, todos nós, se não tivermos cuidado de deixar o Senhor para ser o centro, né? Como diz a palavra, ama ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. Se a gente não tiver esse cuidado de todos os dias estar massificando isso na nossa alma, no nosso coração, vai nascer algum tipo de bezerro de ouro no lugar de Deus, no centro do nosso coração. E aí a gente perde a riqueza de tudo, né? Da família, dos filhos, do propósito. Toda aquela geração teve que ser destruída no deserto durante 40 anos. Por quê? Porque colocou um bezerro de ouro no lugar daquele que tinha realizado milagres em suas vidas. É assim que acontece com todo ser humano. Por isso que esse é o grande maior propósito, é o grande maior mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas. Os próximos 4 propósitos eu serei mais rápido, porque esse aqui define todos os 4, né, gente? O primeiro é esse, é o propósito da adoração. Os outros quais são? É o propósito do discipulado, do serviço, da missão e da comunhão. Vamos falar primeiro sobre o propósito do discipulado. É o caráter que eu estabeleço para a minha vida. Que é isso, pastor? É como as pessoas vão me conhecer. Porque entenda, tá? A maior mensagem não é a mensagem que eu falo, é a mensagem que as pessoas veem na minha vida.
A mensagem não é a mensagem que eu prego, é a mensagem que as pessoas veem sendo pregada através da minha vida. Tem a ver com o meu caráter. E é isso que eu passo para outras pessoas. Há 15 dias, no domingo de Ramos, a gente teve uma peça aqui. E depois que eu tinha feito aqui o apelo, eu falei sobre isso. As pessoas vieram à frente aceitar Jesus. E logo que terminou, eu sentei ali, exatamente onde está a Virgínia. Sentei ali, na mídia. Daqui a pouco meu filho chegou lá, chorando. Percebi que ele tinha sido tocado, muito tocado pelo Espírito Santo. De fato, aquela mensagem foi contundente no seu coração. E eu percebi que exatamente uma experiência que eu tive na idade dele, aproximadamente na idade dele, ele estava atento. Foi assim que eu entreguei minha vida para Jesus, apesar de ser o filho de um pastor. Porque entenda, dar filho de pastor não quer dizer que já encontrou Jesus. Você vai ter que procurar o caminho. Você vai ter que tomar sua decisão. E eu sempre disse isso para o meu filho. Sempre disse para ele que houve um tempo na minha vida em que eu quis ardentemente o Deus da minha mãe e do meu pai. E isso é marcar a próxima geração, tá, gente? Marcar a próxima geração é quando os nossos filhos querem o nosso Deus. Quantos filhos de pessoas religiosas que hoje nem querem? Eu conheço muitos. E eu, principalmente, que convivi com muito filho de pastor, conheço assim, ó. De filhos que não querem passar na porta de uma igreja. Porque parece que não querem aquele mesmo Deus que viram sendo o relacionamento dos seus pais. Eu sempre disse isso para o meu filho: olha, eu quero o Deus que eu vi na vida do meu pai e da minha mãe. A minha mãe não está mais aqui, o meu pai não está mais aqui. Mas eu sempre ardentemente quis o Deus deles. Porque eles deixaram uma marca profunda na minha vida. É o que eu peço a Deus todos os dias para deixar na vida dos meus filhos. O nome disso, sabe como é? Discipulado. Discipulado é quando eu me empenho para trazer para alguém, para ensinar a alguém algo que eu recebi na minha vida. Isso é multiplicador, tá, gente? Como é que o evangelho ele é multiplicado? Quando a gente vai levando para outras pessoas algo que aconteceu em nós. Esse é o segundo maior propósito. Quando eu quero levar o caráter que Deus produziu na minha vida, na vida de outras pessoas. Terceiro e grande propósito é o propósito do serviço, né? Qual é a minha contribuição aqui nessa vida? Como eu contribuirei na vida de outras pessoas? Eu já trouxe aqui o exemplo, né? Da enfermeira que lia o Novo Testamento para mim. Ela deixou uma marca, foi a contribuição dela na minha vida. Deixa eu te perguntar, na tua profissão, quando o Senhor te chamar e pedir, olha, me mostra aí nas tuas mãos o que você fez, Ele vai querer saber qual serviço você trouxe, que engrandeceu o nome do Senhor através da profissão que Ele te deu, do cargo que Ele te posicionou. Porque às vezes, irmãos, nós estamos, por exemplo, eu falei sobre isso no primeiro dia de mensagem, né, da série. Às vezes nós estamos vivendo uma fase de transição do nosso propósito, mas ao invés de engrandecer o nome do Senhor, a gente está reclamando. Hoje eu conversava com alguém que recebeu uma promoção depois de muito tempo. Essa pessoa recebeu a promoção e eu perguntei, e aí, como foi? E essa pessoa me dizia assim, eu vivi o caminho. Eu já estava vivendo a bênção e demorou, mas eu já estava vivendo no caminho. Ele dizia para mim, eu conheço alguém que recebeu isso que eu estou recebendo, e quando eu perguntei para a pessoa disse assim, né, com uma fala bem amarga, depois de tanto tempo, tão demorado, fui preterido, ou seja, essa pessoa não entendeu o propósito da caminhada, né? Entendam, tá? Quando José é estabelecido o propósito de Deus para a vida dele, ele não já saiu da casa do pai e da mãe para ir sentar no trono, não. Primeiro ele foi escravo, e a palavra diz que onde ele colocava o pé, mesmo nessa fase de transição, Deus o prosperava. Por quê? Porque ele viveu o propósito lá na casa de Potifar. Ele viveu o propósito lá na prisão, sendo administrador da prisão. Aí depois que ele foi ser governador. Quando Deus unge Davi através do profeta Samuel, Davi, quando estava lá sentado no banquinho tocando harpa para Saul, ele estava lá sentado no banquinho tocando harpa. Já era rei, tá, gente? Porque ele já tinha recebido a unção. Aliás, a palavra diz que o Espírito de Deus já tinha saído de Saul e já tinha se apossado dele. Ou seja, toda a potência espiritual para um rei, Davi já tinha recebido.
Mas a palavra diz que ele estava lá, tocando harpa. Porque ele tinha qual entendimento? Eu estou numa fase de transição. Na fase de transição, eu vou precisar tocar harpa para pessoas. Eu espero que você esteja entendendo o que Deus está te falando. Ouça, até você chegar no lugar que Deus preparou para você, você vai precisar tocar harpa para muita gente. Agora, se você usar esse tempo e esse espaço só para se amargurar, reclamar, se lamentar, irmãos, quantas pessoas que eu conheço que transformaram a sua vida numa vida de reclamação e amargura, porque não entendem os processos de transição do propósito. Todos nós, sem exceção, antes de vivermos o tempo do propósito estabelecido, nós vamos precisar passar por uma fase de transição tocando harpa, administrando a casa de Potifar. Às vezes até sendo traído, como foi José, né? Gente levantando falso testemunho contra ele. E ao invés de se resignar e se transformar um homem amargo, ele se transformou num homem cheio do Espírito Santo, fazendo o seu melhor, até que o propósito chegou na sua vida. Enquanto isso, ele viveu intensamente a sua fase de transição. Isso diz muito, tá? Isso diz muito sobre o nosso coração, isso diz muito sobre o nosso caráter. Isso diz muito a Deus se Ele pode confiar a nós ou não. O próprio Senhor Jesus disse assim: olha, se vocês não forem confiáveis para que eu entregue a vocês as riquezas transitórias e terrenas, como é que eu vou entregar para vocês as riquezas eternas? É assim que Jesus disse. Se as riquezas terrenas, vocês não são confiáveis para lidar com elas, como é que eu vou entregar para vocês as riquezas eternas? Sabe o que é riqueza eterna, gente? Sabe uma coisa que eu percebo que é riqueza eterna? A lembrança que as pessoas têm de nós. O Senhor levou a minha mãe no ano 2000. Nós estamos em 2025. Só nessa mensagem eu já falei sobre ela umas 3 vezes. Isso é riqueza que o tempo não faz desaparecer. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Muita gente vai passar na sua vida, e aí o Senhor vai te mudar de estado, Deus vai te mudar de país, Deus vai te mudar de cidade. Muita gente vai lembrar de você. A pergunta para a gente encerrar é: qual riqueza eu deixei na vida dessa pessoa? O nome disso é riqueza eterna. Vai para pensar. Tudo isso está relacionado ao propósito, a mensagem de vida que eu estabeleço para a minha vida. Essa é a nossa missão. O quarto propósito é a minha mensagem de vida. Qual é? Como as pessoas lembrarão quando falarem de mim? A gente leu Atos 13:36. Davi serviu sua geração porque viveu o propósito de Deus. Essa era a mensagem da vida de Davi: servir a sua geração. Quinto e último propósito: qual é a comunidade da sua vida? Qual é a comunidade da sua vida? Tem a ver com igreja não, tá, gente? A igreja também é nossa comunidade, mas entenda, o Senhor estabeleceu comunidades que nós, por afinidade, vamos criando. Olhe para mim. Toda semana na nossa igreja acontecem os FTLs. São as comunidades que vão nascendo, por afinidades. Ontem, enquanto eu estava aqui, aí eu estava sentado lá na sala, daqui a pouco chegou o Firmin. O Firmin está aqui com a Olga, não? Estão aqui? Está ali. O Firmin chegou e a gente começou a conversar. O Firmin, a Olga e o Daniel, eles são peruanos. E ele disse assim para mim: pastor, eu estava no FTL de outro irmão, mas eu decidi fazer lá na minha casa agora, e o John e a Lucimar estão indo para lá, que é um casal também, que ele é um peruano. E eu disse para ele: olha que maravilha, Firmin. O Senhor estabeleceu que lá no núcleo da sua família, você criou uma comunidade de afinidade. Vocês falam o mesmo idioma, vocês têm as mesmas culturas. Olha que coisa linda. Ele estava participando de outro grupo pequeno, agora ele mesmo entendeu. Deixa eu criar aqui na nossa igreja, irmãos, nós temos muitos irmãos, graças a Deus, muitos irmãos hispânicos, de língua hispânica.
Muitos irmãos que estão aqui com a gente, até disse para ele, Firmino, não sei se você já percebeu, mas a gente tomou uma decisão bem simples e singela, mas é uma forma da gente afagar os nossos irmãos. A gente colocou lá no telão, quando passa a mensagem, a gente colocou lá o texto de forma bilíngue, né, para trazer um pouquinho de abraço para os nossos irmãos. Pastor, foi muito bom. Não sei se você percebeu, mas toda Santa Ceia, culto das 10 da manhã, também tem aqui uma pessoa com outra língua, né, para alcançar um outro público, que é o nosso irmão aqui interpretando Libras. A gente quer alcançar, através da palavra, um outro grupo de pessoas. E é a forma da gente ir criando o quê? Comunidades. Deixa eu te dizer, meu irmão, o Senhor te deu uma potência, um poder, uma autoridade, para você descobrir sua autoridade e a sua comunidade. Quero dizer algo aqui para os nossos jovens. Vocês têm uma linguagem que só vocês podem acessar a turma de vocês. Eu não consigo. Por mais que eu me esforce, já serei chamado o tiozão careta. Vocês não, vocês têm uma linguagem para eles. Descubram a comunidade de vocês. E é lá que Jesus vai ser anunciado de forma simples, fluida e precisa. Todos nós, irmãos, precisamos, e esse é o quinto propósito, né? O quinto propósito tem a ver com a comunhão. Nós encontramos gente que vai fazer parte do nosso grupo de afinidade. E é aí que a gente vai ter facilidade de anunciar a mensagem que Deus colocou no nosso coração. Precisamos descobrir essa comunidade, a nossa comunidade. Essa comunidade tem a ver com o departamento onde Deus te colocou. Tem a ver com a empresa que você tem. Tem a ver com o conhecimento que Deus te deu. E é assim que o evangelho ele é partilhado. Quando Deus quis expandir a mensagem para o mundo, ele percebeu: Pedro não tem como, porque era pescador. André também não tem como, é semelhante a Pedro. Eu tenho que escolher alguém que tenha uma linguagem mais fluida para falar com os eruditos. E o que Deus faz? Faz Paulo descobrir a sua comunidade, né? Ele tinha autoridade, ele tinha fluidez. Quando ele chegava diante das autoridades, ele era ouvido e ele tinha a autoridade para ser ouvido. Entenda isso no nome de Jesus. No lugar onde Deus te plantou, Ele te deu lá uma comunidade. E é lá que você vai exercer o seu propósito. Você pode dizer amém, aplaudir ao Senhor por isso. Marque sua geração e cumpra o propósito de Deus na sua geração. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar, por favor. Se você puder, coloque assim as duas mãos na altura do teu coração e feche os teus olhos. O grande e maior propósito de Deus para a nossa vida tem a ver com o primeiro mandamento: ame a Deus acima de todas as coisas. Isso define, isso está definindo a tua vida e até onde a tua mensagem chegará. Eu quero te convidar neste momento, com os teus olhos fechados, você responder a essa pergunta, a essa indagação. Qual é o teu propósito hoje? Qual é o teu propósito de vida? Você precisa descobrir a tua identidade em Deus. Você precisa descobrir que marca você quer deixar na vida de outras pessoas. Quando nós nos formos, qual é a marca que deixaremos? Oh, meu Deus! Isso define a nossa passagem aqui na terra. Isso define, meu Deus, a nossa vida aqui, nesse tempo tão breve de convivência com pessoas, algumas agradáveis, outras nem tanto, mas é a nossa vida. E eu te louvo porque eu sei que o teu propósito ele está estabelecido e definido. E quando os nossos olhos se fecharem, meu Deus, quando nós pararmos de respirar, e um dia isso vai acontecer para todos nós, a nossa geração estará marcada pela nossa passagem aqui neste lugar. Como isso é sério, meu Deus. Não queremos brincar com isso. Queremos estabelecer esta verdade absoluta na nossa vida. Queremos marcar a vida de outras pessoas, que outras pessoas vejam que o teu amor flui em nós, por nós, através de nós.
Queremos declarar nesta tarde que Tu és o nosso tudo, absolutamente tudo na nossa vida. Tudo que envolve o nosso ser, meu Deus. Tudo que envolve o nosso respirar, a nossa vida, a nossa passagem aqui nessa terra, tem a ver com esse propósito. Teu braço forte, obrigado, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Declare: eu não sou nada sem Ti. Essa é a nossa declaração. Eu não vivo sem Ti. Sem a Tua presença, sem Tua presença eu morro. Sim, meu Deus. Sem Tua presença eu morro. Declarar mais uma vez: és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, seu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem Ti. Diga isso ao Senhor: eu não vivo sem Ti. Sim, meu Deus. sem Tua presença, essa é a nossa grande declaração. Sem a Tua presença não somos nada. Declare o seu amor. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos Teus pés, a minha vida. Consagre-se ao Senhor. eu te consagro. Consagre ao Senhor todo o seu ser. É totalmente teu. Como eu te amo. De todo o meu coração eu quero declarar isso, meu Deus. De toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todo o meu ser. Receba o Espírito Santo sobre a sua vida. Receba renovo de Deus sobre a tua vida. Tudo que tenho, Totalmente teu. tudo que sou, Tudo que sou é totalmente teu. totalmente teu. Diga isso mais uma vez. Tudo que tem É totalmente teu. totalmente teu. Tudo que sou, Tudo que sou é totalmente eu te teu. amo. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro, Se você puder aí no seu lugar, se você puder se prostrar diante do Senhor, faça isso, apenas se você puder. Sabe, você que percebe através dessa mensagem que em algum momento você perdeu o rumo, você se perdeu na caminhada. Prostrado diante do Senhor. Diga para Ele: meu Deus, meu Criador, eu quero me reencontrar. Eu quero reencontrar o meu propósito de vida. Eu quero descobrir a minha identidade no Senhor. Não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Entenda que descobrir o propósito não tem a ver com a gente. A gente não é protagonista de nada. O Senhor é o protagonista na nossa vida. Ele é o centro. A vida dele está estabelecida na nossa vida. Se reencontre nesta noite com o seu Criador. No
nome de Jesus. Restabeleça a tua caminhada com Deus neste momento aí. É totalmente teu, meu Deus, todo o meu ser, os meus sonhos, os meus planos, a minha caminhada nesta vida, tudo é para ti, meu Deus. Só tem sentido se o Senhor estiver no centro. Esse é o propósito da minha vida. Queremos te honrar com todo o nosso ser, com toda a nossa atitude, de todo o nosso coração. A nossa vida pertence a ti, meu Senhor. É somente para ti. É um tempo, meu Deus, de realinhamento. É uma noite, meu Deus, de realinhamento de propósito. Eu creio nisso. Não tem como vivermos uma jornada dessa sem que uma transformação profunda, meu Deus, uma transformação na alma e no espírito aconteça. E eu creio que é exatamente isso que o Senhor está estabelecendo no coração dessa filha e desse filho. Eu oro por pessoas, meu Deus. Eu oro exatamente neste momento por pessoas que estão se percebendo perdidas. Perdidas, meu Deus, perdidas na vida, perdidas na mente. Tem vivido um tempo onde os pensamentos, eles transitam, eles vagueiam. Faz tempo que essa pessoa não vive de fato a chama do seu propósito. Faz tempo que essa pessoa de fato não vive, meu Deus, a chama ardente da sua missão. Eu oro por pessoas que se decepcionaram. Pessoas, meu Deus, que a tristeza tomou conta do coração. E a pessoa está aqui nesta noite, é um verdadeiro milagre. Ah, meu Deus, nós queremos nos reencontrar com o Senhor. Queremos nos reencontrar com o nosso propósito. Somente em Ti faz sentido, Pai. Somente no Senhor a nossa vida faz sentido. É o Senhor quem cura a nossa alma. É o Senhor quem cura todo o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração. Nosso corpo é sarado. É sarado por esse fluir, dessa unção que vem de Ti, Espírito Santo. Queremos declarar todo o nosso amor. Queremos declarar que a nossa vida pertence ao Senhor. A nossa vida nesta noite colocamos nas Tuas mãos. Ela não dará certo, meu Deus, enquanto a gente estiver tentando direcioná-la do nosso jeito, a nossa maneira, pela nossa cabeça, não vai ter sentido. Declaramos prostrados diante de Ti todo o nosso amor. É o reencontro, meu Deus. É o reencontro com o Criador. É o reencontro com o nosso propósito. E assim eu tenho certeza que marcaremos a nossa geração. Marcaremos, meu Deus, essa geração, porque viveremos no centro da Tua vontade e do Teu propósito. Esse é o desejo ardente do nosso coração, meu Deus, no nome de Jesus. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos Teus pés. Consagre-se ao Senhor nesse momento. Consagre-se ao Senhor neste momento. Tudo que tenho é totalmente Teu. Como eu te amo, De todo o meu coração, receba o Espírito Santo na sua vida. Seja tocada pelo Espírito Santo. Oh, receba o toque do Espírito Santo sobre a tua vida, no teu coração nessa noite. é totalmente Teu. Como eu te amo, declare mais uma vez. Eu te amo, Como eu te quero. como eu te quero. Se eu me prostro aos Teus
entregamos a Ti, meu Deus, completamente a Ti. É totalmente Teu. Tudo que sou, é totalmente Teu. tudo que tenho, Tudo que tens é totalmente Teu. tudo que sou. Tudo que sou é totalmente Teu. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Oh, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Abençoe quem está perto de você com palavra. Deixa o Espírito Santo fluir através da tua vida. Ah, meu Deus, muitos reencontros nesta noite, Pai, eu creio nisso. Volte para o seu lar com uma aliança refeita com o Senhor, com um propósito estabelecido. Vamos para casa assim? Obrigado, meu Deus, te agradecemos. De fato, a nossa vida está nas tuas mãos. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Há um propósito, meu Deus. Há um propósito definido. E nós queremos caminhar. Queremos caminhar nesse propósito, sem nos desviarmos, sem nos distrairmos, vivendo no centro da tua vontade. Não porque somos perfeitos, pelo contrário, dependemos completamente de Ti. E como diz essa canção, sem a Tua presença, a gente morre. Sem a Tua presença não faz sentido, sem a Tua presença a gente morre. Te agradecemos, meu Deus, porque é o Senhor quem está com a Tua poderosa mão estendida sobre a nossa vida, guiando os nossos passos. Obrigado, te agradecemos. Abençoa a semana dos teus filhos. Que seja uma semana, meu Deus, marcada pela presença especial e poderosa do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Antes de ministrar a bênção apostólica, como já foi dito, os nossos pequeninos prepararam algo muito especial. E eles fizeram durante a Páscoa, tá? Então aquilo que vocês vão ver que está ali no nosso espaço de ampliação, foi preparado pelos nossos pequeninos. O que eles entenderam que é a Páscoa. Passem lá, prestigiem, abençoem esse momento. Foi feito com muito zelo e carinho. Vamos para casa na bênção. Obrigado, meu Deus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, Ele que é o centro da nossa vida, a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, vão em paz, ótima semana, uma semana de bênção. Deus abençoe sua família, Deus abençoe a todos.